Bom dia e seja bem-vindo ao nosso Morning Call. Nós somos a Giovanella Huxley Capital Funds e eu sou o Solomon von Herklestein e vou guiá-lo nas notícias desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. A China se tornou a primeira grande economia global a retomar o crescimento após a pandemia de Covid-19, com o, né, com o PIB subindo 3,2% anualmente no segundo trimestre contra o mesmo período do ano passado, e 11,5% no trimestre contra os 3 primeiros meses do ano. Ambos os números superaram as expectativas dos analistas. No entanto, o mercado de ações chinês afundou e o yuan enfraqueceu depois que o jornal People's Daily atacou a empresa de bebidas Guizhou Moutai por sua bebida super cara e sinalizou supostos vínculos à corrupção. A ação é popular entre os investidores de varejo que entraram no mercado nas últimas semanas e tornaram um alvo tem o efeito de desacelerar todo o mercado. Além disso, receio de aperto de política monetária após o crescimento econômico do país ter superado as expectativas contribuiu para o descendo das bolsas chinesas. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 4,81%, maior queda desde 3 de fevereiro, enquanto o índice de Xangai teve queda de 4,5%. Outro fator que pesou no sentimento foi o fator de alguns dados mensais decepcionarem, com as vendas no varejo ainda ficando 1,8 abaixo dos níveis do ano passado em junho. As vendas no varejo para junho também serão o foco dos dados de quinta-feira nos Estados Unidos, com a variedade de possibilidades de resultados aparentemente mais ampla do que no mercado de trabalho, e que o padrão de um lento declínio nos pedidos de seguro-desemprego está agora firmemente estabelecido. Os dois dados devem ser divulgados, já foram divulgados às 9h30, agora estou gravando às 11 horas, juntamente com a pesquisa mensal de negócios do Fed da Filadélfia. O índice de mercado imobiliário será divulgado, já foi, às 10 horas, enquanto o discurso do presidente do Fed de Nova York, o Sr. John Williams, também pode chamar a atenção. Peço que você dê uma olhadinha, porque eu estou gravando um pouco mais tarde hoje, mas dá uma verificada se tiver interesse. As vendas no varejo dispararam um recorde de 17,7% em maio, quando os Estados Unidos começaram a suspender seus bloqueios. Outro aumento de 5% é esperado para junho. Espera-se que os pedidos iniciais de seguro-desemprego caiam 1,315 milhão na semana. Esperavam-se, né? Que caísse 1,315 milhões na semana passada para 1,25 milhões. Então seria a diminuição de 100 milhões. Enquanto os pedidos contínuos devem cair abaixo de 18 milhões. Muito bem, então para deixar mais claro, espera-se que os pedidos iniciais caiam 100 milhões essa semana e os pedidos contínuos devem cair abaixo de 18 milhões. Ações devem abrir em baixo, deve abrir em queda nos Estados Unidos após uma reação animada na terça-feira, a uma recuperação melhor do que o esperado na produção industrial americana e a explosão do lucro do Goldman Sachs no segundo trimestre. Os rivais Morgan Stanley e Bank of America divulgaram seus balanços antes da abertura da sessão. O contrato futuro do Dow caía a 151 pontos, ou 0,6%, enquanto o contrato futuro do S&P 500 perdia 0,6% e o contrato futuro Nasdaq 100 caía 1,2%. Além do Morgan Stanley e do Bank of America, também devem reportar a Johnson Johnson e o Abbott Laboratories. Outras ações que devem estar em destaque incluem a American Airlines, que esboçou planos na quarta-feira para demitir até 25 mil trabalhadores quando o auxílio federal expirar em 1º de outubro, e a Virgin Galactic, que nomeou Michael, mal abençoado sobrenome dele, Cole Glazer, diretor dos parques da Disney, como seu novo CEO. O diretor de parques da Disney é o segundo chefe de divisão que a Disney perdeu em meses. Tanto Morgan Stanley como o Bank of America superaram o consenso do mercado sobre os lucros da companhia. O lucro por ação do Morgan Stanley foi de 2,04 acima do consenso de 1,12, enquanto o Bank of America teve um lucro por ação, LPA, de 0,37, acima de 0,29, projetado anteriormente, quer dizer, foi superior às análises. Muito bem, BCE, o Banco Central Europeu, está se reunindo
mas não deve anunciar nenhuma alteração na política monetária após o pacote de medidas de flexibilização de junho. Eu falei ontem isso. De mais interesse será a conferência de imprensa da presidente Christine Lagarde a partir das 9h30, em que o foco será qualquer sugestão de limite à ação do Banco Central em apoiar os mercados. Enquanto isso, o Tribunal Superior da Europa decidiu anteriormente que a estrutura atual para a transferência de dados da União Europeia para os Estados Unidos não é suficiente, dissecando efetivamente a eficácia das regras de privacidade de dados dos Estados Unidos. A decisão tem efeitos potencialmente abrangentes para muitas empresas dos Estados Unidos e da Europa, principalmente para os gigantes da mídia nacional. Twitter atacado é a grande notícia de hoje. Um gigante de mídia social em particular tem algo a fazer. A plataforma Twitter foi invadida por um ataque de alto nível que comprometeu as contas de, entre outros, Elon Musk, Bill Gates e Joe Biden. O ataque ocorre apenas alguns meses após a conta do CEO Jack Dorsey ter sido invadida. O ataque foi ostensivamente conduzido por golpistas que postaram mensagens incentivando doações de bitcoins. Cerca de 100 mil dólares em bitcoins foram roubados, de acordo com vários relatórios. O preço de bitcoin caiu mais de 2% em respostas a mais uma ilustração de seus vínculos com atividades ilícitas. No entanto, não se pode excluir que o aspecto Bitcoin conseguiu desviar a atenção de outra coisa. Afinal, se você tivesse acesso à conta de Elon Musk e tivesse alguma ideia de quão longe ela poderia mover as ações da Tesla no ambiente atual, por que você se satisfaria com 100 mil dólares em Bitcoin? É óbvio, né? Foi para desviar de alguma coisa que está acontecendo. A Bolsa Paulista mostrava fraqueza nos primeiros negócios dessa quinta-feira, após o Ibovespa renovar máxima em mais de 4 meses na véspera. Em meio ao ambiente externo menos positivo, com números da China mostrando fraqueza no consumo daquele país, sem tirar a temporada de balança dos Estados Unidos do radar. Às 10h14, a Ibovespa caía 0,53%. Na quarta-feira, a Ibovespa fechou em alta de 1%, renovando máxima desde março, embalando pelo clima positivo dos mercados do exterior em meio a sinais promissores sobre o desenvolvimento da vacina contra o Covid-19. Agradeço sua paciência, esse foi o Morning Call da Giovanella Huxler. Até amanhã, bons negócios, até logo.